anticristo está para ser apresentado ao mundo. A propósito, você sabe quem é o anticristo e qual é a sua função sobre a terra? Segundo a Bíblia, o anticristo vem sobre a terra para dominar o mundo e torturar aqueles que não se prostrar diante dele. Eu sou o único e verdadeiro Deus. E com a sua influência e poder implantar uma falsa paz e impor uma só religião. Durante 7 anos e meio ele governará. 3 anos e meio haverá paz. Depois mais 3 anos e meio de pura assolação e tortura sobre aqueles que não aceitaram a marca dele. A propósito, você sabe quem é o falso profeta que governará ao lado do anticristo? Fique até o final desse vídeo que vamos apresentar um possível candidato. Mas o que é preciso para ser qualificado como anticristo? Quero te dizer que anticristo é tudo aquilo que é contra Cristo. Mas o que é preciso? Quais são as qualificações para ser o anticristo? Simpatia e ser amado por todos. E a segunda característica do anticristo é propor uma paz mundial entre Israel e a Palestina. E por último, ele vai querer reconstruir o terceiro templo em Israel. E diante desse fato, quero te apresentar 4 possíveis candidatos ao cargo de anticristo. Durante muitos anos se criou uma teoria de quem é o anticristo. E um dos candidatos apresentado é Emmanuel Macron. Em um vídeo do pastor Júnior Trovão, ele fala o porquê que Emmanuel Macron seria o possível anticristo. Eu tinha que alertar a igreja. Quando a igreja subir, vai começar o período da grande tribulação. Em 5 minutos eu encerro. Eu cheguei a uma conclusão. Quando o arrebatamento aconteceu, o anticristo não pode nascer. Ele já tem que ter nascido e estar adulto. Então quando Jesus arrebatar a igreja, o anticristo já vai estar na terra. Agora olha para mim. Não diga que eu estou afirmando, supondo. Mas Israel já completou 70 anos. A figueira já está florescendo. A profecia se cumpriu. New York Times abriu a boca e disse: o presidente da França, Emmanuel Macron, com menos de 40 anos de idade, é o homem mais influente do mundo. Aonde Macron chega, ele arrasta a multidão. Só para você ter uma ideia. Olha para mim. Se eu não estou enganado, é a Líbia. O presidente da Líbia renunciou e o vice assumiu. Sabe quem saiu da França e foi à Líbia? Convenceu o presidente da Líbia a voltar ao cargo? Macron. Fez o presidente voltar e o vice a desistir da presidência. O homem que está reunindo presidentes do mundo inteiro para propor uma só moeda, um só governo e uma só religião. Se tu vê Macron falando, se enquadra no que diz Apocalipse. Seu rosto é de cordeiro, mas sua fala é como de um dragão. É homossexual, gosta da depravação. Estava vendo agora, até 2020 vai sumir o dinheiro do país. Uma moeda chamada ASR, que vai substituir o Bitcoin. Eu estava no Rio de Janeiro quando eu passei pela ponte Rio-Niterói e fiquei assustado. Segundo outros conhecedores, Emmanuel Macron não poderia ser o anticristo porque ele não tem esse carisma todo.
como você pode ver no vídeo agora. É dito que no final dos tempos irá surgir um líder capaz de unir todas as nações mundiais e promover um governo único. Esse homem será responsável por trazer a paz mundial, será um líder amado por todos antes da vinda de Jesus Cristo. Mas não se enganem, o anticristo irá se revelar a sua verdadeira face no final de tudo, trazendo muita dor, muito sofrimento para os que ficaram. Algumas teorias dizem que ele já está perambulando entre nós. Nomes como Emmanuel Macron e Elon Musk são alguns dos citados por conspiracionistas. Emmanuel Macron. Vamos começar pelo que, na minha opinião, é o mais improvável ao cargo. Não que eu acho que alguns dos outros sejam, mas Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, ele é o polêmico presidente de uma das maiores potências mundiais, a França. Existem alguns vídeos e teorias espalhadas por aí de que ele possa ser o anticristo. Só que acho bem pouco provável, né? Simplesmente pelo fato do cara ser odiado por muita gente. Não importa o lado político, seu carisma é como o carisma de uma porta. E como nós sabemos, o anticristo, junto com o falso profeta, irá conseguir unir as nações mundiais. E Macron não tem nenhum perfil para isso. O segundo possível candidato é Donald Trump. Donald Trump, durante os anos que governou os Estados Unidos, chegou a propor uma paz em Israel sobre a Palestina e também propor a reconstrução do terceiro templo. Donald Trump. Falando em pessoas amadas, né? Olha quem tá aí por último na lista, né? O Trump, ele é uma das maiores personalidades do mundo, né? O empresário reúne características dos 3 outros candidatos que eu já falei aqui, né? Pode voltar a ser líder da maior nação do mundo, né? Os Estados Unidos. Tem poder, grana, é uma personalidade fortíssima, né? Para querer dominar tudo aí, unir as nações, como o Elon Musk mesmo, e assim como o seu genro também, né? O Kushner. Ele foi fundamental no acordo ali de tratado de paz entre Israel e alguns países árabes. Não à toa, ele até já olhou para o sol e disse: eu sou o escolhido. Haja autoestima, não? I am the chosen one. Somebody had to do it, so I'm taking on China. Donald Trump já foi diversas vezes a Jerusalém e tem um bom relacionamento com os líderes judeus. Isso tudo somado, mais alguns outros fatores, como sendo o provável cara que pode até parar a guerra entre Ucrânia e Rússia no futuro, faz com que pessoas acreditem que ele possa ser o anticristo. Eu até brinco, né, que o pessoal fala que o Jared, que é o genro do Trump, pode ser. Eu falei, ó, tá mais pra Trump do que pro Jared, porque quando a Bíblia fala que o anticristo tem boca grande, que não respeita as mulheres, eu falei, cara, não, e só falta dizer que ele tem topete. Bom, eu não queria dizer nada não, mas dá uma olhada só nesse comercial aleatório no Japão, dizendo que Donald Trump será presidente do mundo. Vocês acham que isso é só uma coincidência? Eu acho que não. O terceiro possível candidato é um dos mais conhecidos do mundo, também o mais rico do mundo na atualidade. Conhecido também como Elon Musk. Elon Musk tem conquistado o mundo com as suas tecnologias avançadas e também tem assustado muito. Está conseguindo dominar o mundo com a sua tecnologia. Elon Musk. Claro que o bilionário mais famoso dos últimos tempos tem que entrar nessa lista. O sul-africano, dono de empresas gigantes como a Tesla e a SpaceX, ele é conhecido por ser um ricaço egocêntrico, né? Gostar de se meter em tudo quanto é coisa aí, coisas relacionadas aí a aquecimento global, liberdade de expressão, enfim, cara, onde der o cara mete o bico lá. Justamente esse seu perfil que faz as pessoas acharem que ele possa ser um candidato a anticristo. Aí você pode pensar, tá bom, mas ele não tá no meio político, não é? Não teria que vir do meio político aí, o anticristo? E aí eu te respondo que não bem assim. Um cara tão poderoso quanto ele sempre está na política, de alguma forma. O Musk já até se autodescreveu politicamente como meio democrata e meio republicano. Tem uma resposta mais política do que essa? Mestre do capitalismo. O bilionário com certeza não é aí das pessoas públicas mais amadas que a gente tem, né? Mas o seu poder e grana é tão grande que ele poderia sim unir as nações de uma outra maneira, além de conseguir o controle total de tudo, basicamente, com as suas empresas altamente tecnológicas. Cara, você sabe que ele tem mais satélites que a grande maioria dos países do mundo? Sim. Ele, a Neuralink, ele sozinho. Esses satélites, por exemplo, controlam o GPS. E o GPS controla o mundo. GPS controla banco, GPS controla as rotas de avião, GPS controla o tempo, controla tudo. A sua ideia de implantar chip nas pessoas é um dos pratos principais aí da galera aí, dos argumentos da galera que acredita nele como um enviado do capeta aí pra dominar a Terra. O cara vai controlar a economia do mundo de metade da
economia do mundo. E agora ainda vai meter chip dentro das pessoas? Controla os céus, controla as relações, a economia e vai controlar o que vai dentro. Fora que nas escrituras diz que durante o governo do anticristo as pessoas vão começar a acreditar, né, que por estar indo tudo bem, né, não vão mais precisar de Deus, né? Então a fé meio que vai dar uma abalada nisso aí, se a gente pode dizer. Bom, não que o Elon Musk seja ali um super ateu, mas ele já deixou claro que ele tá bem mais pro lado da ciência do que pra parte da fé, apesar de já ter dado declaração de que gosta de pensar que existe um Deus, né, e também gosta de pensar que tem algo depois da morte. Enfim, se ele é o anticristo, eu sinceramente acho bem difícil, mas querer dominar o mundo, com certeza é. Donald Trump, Elon Musk seria um dos dois mais cotados para ser o anticristo. Porém, o que eu vou te apresentar aqui agora é o mais assustador, o mais sombrio e o mais provável que seja o anticristo. Eu estou falando dele mesmo, o genro do Donald Trump, Jared Kushner. Quero que você veja o vídeo do canal da querida Dani, que teve uma visão com ele. É um vídeo que eu relutei muito para fazer, porém chegou o tempo de falar, e na palavra do Senhor diz que para quem muito é dado, muito é cobrado, e o Senhor já tem me cobrado sobre esse vídeo. Então eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor me revelou, e de alguma maneira que sirva de alerta e que traga temor sobre os nossos corações para que nós estejamos preparados para o arrebatamento, para a volta de Cristo Jesus e para o que está por vir. E o vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a possibilidade de o anticristo já estar na Terra. Na verdade, já faz quase 2 anos que eu já sei quem é, porém eu não gosto de fazer vídeos assim, eu não gosto de me voltar para aquele gospel sensacionalista, eu acho ridículo isso, eu não gosto disso, sabe? Tem muitos canais aí cristãos que só ficam falando de aquele tal é anticristo, aquele fulano é anticristo e vai ser tal dia. Eu não gosto disso, porque isso é muito perigoso, que está muito perto do espírito de adivinhação. Sabe, na palavra do Senhor diz que ninguém sabe o dia nem a hora do arrebatamento, ou seja, qualquer pessoa que te disser o arrebatamento vai ser tal dia, tal ano, tal mês, descarte. Isso não vem de Deus, isso é espírito de adivinhação. Amém? Não vem de Deus, porque na Bíblia diz que Deus não dará datas, nem horários. Amém? Então não adianta tentar adivinhar, ninguém vai saber, vai ser de repente, aconteceu e ninguém vai saber, nem Jesus sabe, só Deus Pai, nem o Espírito Santo sabe, só Deus Pai. Amém? 2 anos atrás, eu estava andando à noite, e o céu estava muito estrelado, eu estava escutando louvor em espírito, conversando com Deus, tranquilamente, e de repente eu olhei para o céu e eu vi muitas estrelas e de repente o Espírito Santo em mim focou o olhar em uma estrela, eu tive discernimento e eu entendi que não era um sentimento meu, era um sentimento do Espírito Santo e eu senti o que o Espírito Santo estava sentindo e de repente o Espírito Santo em mim começou a olhar para uma estrela e eu senti uma fúria muito grande contra aquela estrela e eu fiquei olhando tipo, que é isso que eu tô sentindo? E não era meu sentimento, era uma fúria vinda do Espírito Santo e eu olhava para aquela estrela e de repente aquela fúria veio, uma fúria tão grande que de repente a estrela ela se apagou diante dos meus olhos e eu fiquei em choque, eu fiquei, que foi isso? Não foi uma visão espiritual, foi algo real, ok? A estrela se apagou diante dos meus olhos. E eu fiquei tipo, que foi isso? Eu falei, Espírito Santo, a estrela acabou de se apagar e o Senhor fez ela apagar, por quê? E eu comecei a conversar com o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, por que o Senhor apagou aquela estrela? E por que o Senhor sentiu tanta raiva daquela estrela, tanta fúria daquela estrela? Eu não tô entendendo o que o Senhor tá querendo me dizer. E aí, eu não entendi nada. E eu falei, o que foi isso? Eu não vou falar nada pra ninguém, porque ninguém vai acreditar. Eu vou falar, o Espírito Santo olhou pra uma estrela e ele olhou pra ela com muita raiva, com muita fúria, a ponto da estrela apagar diante dos meus olhos. As pessoas iam me chamar de louca, foi o que eu pensei, vão me chamar de louca, vão me chamar tipo, tá viajando, tá vendo coisa demais. E eu guardei pra mim, mas foi muito real. E eu guardei aquilo pra mim e eu falei, não entendi, Senhor, o que é isso? E aí, passando-se alguns dias, nesse tempo, eu morava sozinha, só que eu tinha acolhido
um casal de tios que não tinham pra onde ir, e eu deixei eles morando um tempo na minha casa, que tinha 2 quartos no tempo, e eles moraram ali comigo alguns meses, e no quarto deles tinha TV, porque eu não tenho TV, desde quando eu me converti eu não assisto mais TV, não tenho TV, não me faz falta, só fico realmente no computador, e eles tinham TV no quarto deles, e eu lembro que eles não estavam em casa, e eu acordei, tomei um café e fui assistir as notícias, né, da manhã pelo jornal. E de repente, enquanto eu estava comendo e tomando café, eu olhei para a TV e eu vi o Donald Trump normal. E de repente eu vi um rapaz aparecendo por trás do Donald Trump. E quando eu olhei para esse rapaz, a mesma fúria que eu senti da estrela que tinha se apagado, de repente eu comecei a sentir a mesma fúria, mas era uma fúria que não era minha, era do Espírito Santo. E a mesma fúria se voltou para aquele rapaz, e eu fiquei tipo, por que o Senhor tá sentindo essa fúria contra esse rapaz? E eu fiquei tipo, aquela fúria veio, a mesma fúria, igualzinha, o mesmo sentimento, e eu nunca senti nada igual, viu, gente? Era uma fúria que tipo, eu falei, meu Deus, eu nunca senti isso por ninguém, Deus assim com ninguém, só com a estrela e depois com esse rapaz, com mais ninguém. E aí quando eu olhei pra ele, eu fiquei olhando pra ele pela TV, eu parei até de tomar café e fiquei olhando, e de repente esse rapaz ele começou a brilhar. E eu comecei a olhar ele com os olhos espirituais, e ele brilhava como uma estrela. E ele chegava a ser até um pouco cintilante no mundo espiritual. Eu olhei para ele no sentido espiritual. E ele tinha uma beleza estonteante, era algo que realmente sedutor. Eu vi ali um espírito de sedução, sabe? Ele era elegante, ele era charmoso. E eu fiquei olhando assim, eu falei, o que é isso? Eu falei, quem que é esse homem? Eu falei, quem que é esse homem? E eu nunca tinha ouvido falar nele, nunca tinha visto ele na vida. E eu fiquei tipo, que é isso, Deus? Por que o Senhor... Eu falei, Deus, não vai me dizer que ele é o anticristo. Eu falei, não, Deus, não pode ser o anticristo. E aí, beleza, veio o comercial. Deus, não vai me dizer que o anticristo já está na Terra e que ele já é um homem adulto e que ele já está... Ele já existe. E eu fiquei, Deus, não me diga isso, Senhor, por favor. Não, Deus, por favor, isso é coisa da minha cabeça, porque se o anticristo já estiver na Terra, o arrebatamento está muito próximo. Tá tudo muito perto. Eu falei, Deus, por favor. Não, Deus, não. Por favor, não me diga que o anticristo já está na Terra. Não faz isso comigo, Senhor. Eu não quero que ele esteja na Terra, Deus, por favor. Eu quero... Deus, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma vida normal. Se ele já estiver na Terra, o arrebatamento está muito próximo. Eu não quero. Mas, porém, não é a nossa vontade. Nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Você tá entendendo? E aí eu fiquei com aquele cara na minha cabeça e eu nunca tinha visto nada igual. Era uma beleza... Não era uma beleza física, mas era algo estonteante. Era algo que, tipo, sedutor. Eu olhei assim, tipo... Que isso? Que sedução é essa? Que elegância é essa? Que brilho é esse? E quando eu olhei pra esse rapaz, ele tava até assim, ó. Aquela soberba. Eu vi ao mesmo tempo uma soberba, uma prepotência nele, só que disfarçada, né? Oculta. E ele tava assim, ó. Trump estava todo normal e esse cara apareceu por trás dele assim, ó. Com o queixo bem elevado, né? Tipo, superioridade, né? Firmeza. Assim, ó. E ele olhava assim, ó. E eu fiquei com aquilo e eu sou muito curiosa, muito curiosa. É isso que eu tô contando pra vocês já faz 2 anos. E eu comecei a pesquisar na internet. Eu falei, eu preciso descobrir quem é esse cara. E eu comecei a pesquisar sobre Trump e eu falei, eu decorei muito o rosto do rapaz. Eu falei, não, se eu ver ele, eu vou saber quem é. Não sabia o nome, não sabia nada. E comecei a pesquisar várias fotos do Trump. Eu falei, eu preciso achar esse rapaz, até que eu encontrei. E quando eu vi a foto dele, eu falei, é ele. E aí eu descobri o nome dele e comecei a pesquisar sobre a vida dele. E eu descobri o nome dele. O nome dele se chama Jared Kushner. Ele é genro do Trump e ele é casado com a filha do Donald Trump. Jared Kushner, ele é pai de família. Eu acho que ele tem 2 ou 3 filhos, se eu não me engano. Ele é milionário. E ele tem um prédio, acho que é nos Estados Unidos, com o número 666. Tudo bem. Nós não devemos nos apegar a isso. Porém, tem coisas que vão além disso. Eu descobri que Jared Kushner, ele é judeu. Ele é judeu, de sangue judaico mesmo.
e ele está cuidando do acordo de paz entre Israel e Palestina. É ele que está no comando do acordo de paz. E aí eu caí para trás, eu falei, meu Deus, é ele. Eu falei, não acredito. Eu falei, meu Deus, eu comecei a sentir muito medo. Eu comecei a sentir muito medo no tempo. Eu falei, Deus, por que o Senhor está me mostrando isso? O Senhor quer que eu diga isso para as pessoas, mas as pessoas vão ficar com medo. Eu comecei a falar, Deus, as pessoas elas vão ficar com medo quando elas descobrirem que o anticristo já está na terra e que, tipo, o que a gente vai fazer? Na Bíblia diz que ele vai vencer os santos e ele vai reinar, ele vai ter poder, o Senhor vai dar poder para ele. E aí, tipo, Deus começou a me acalmar. Ou seja, eu acredito, Daniele, eu acredito que o arrebatamento será antes da manifestação do governo do anticristo. Eu acredito, eu sou pré-tribulacionista. Só que nós já estamos vivendo os princípios das dores. Jared Kushner. Saímos do menos provável para o mais provável para muitos. O herdeiro bilionário Jared Kushner, esse, a gente até já fez vídeo dele aqui bem completo, falando tudo, né? Então esse aqui vai ser só um resumo mesmo. Quem quiser saber a história, dá uma procurada aqui no canal. O genro do Trump, ele possui todas as características necessárias para ser postulante ao cargo, se a gente pode dizer assim, né? Ele tá no meio político, tem influência, é de família judia, é bem visto por muita gente. Enfim, o cara é realmente um candidato forte, né? O Kushner, ele até demonstrou querer reconstruir o templo de Jerusalém após ele assinar o acordo de paz feito durante o mandato de Trump. É um acordo de paz. E quando muita gente me pergunta, quem é o anticristo? Olha quem está propondo o acordo de paz. A relação entre Israel e muitos países árabes melhorou muito por conta desse tratado de paz e o Kushner foi fundamental nisso, sendo o grande mediador entre as partes, já que ele tem ali o livre acesso tanto de um lado quanto do outro. Tanto que nessa guerra que está rolando aí entre Israel, né, e o grupo terrorista do Hamas, os países árabes até que meio que estão de boa, entre aspas, tá? Sem se intrometer nem nada. Entre outras coisas, Kushner ele comprou um edifício também na Fifth Avenue, que é um dos lugares mais importantes ali de Nova York, e adivinha qual que é o número do prédio? Justamente 666. Como eu já comentei, tem outras coincidências também envolvendo Jared Kushner sobre ele ser o anticristo, então dê uma olhada no nosso vídeo que a gente fez. Diante dessas evidências que eu te mostrei aqui, Donald Trump, Elon Musk, Emmanuel Macron e Jared Kushner, eles estão no topo dos candidatos ao anticristo, mas dentre eles, Jared Kushner se destaca. Não podemos afirmar com certeza quem é o anticristo, mas posso afirmar que, com as contendas e guerras que estão dia após dia estourando em todo o mundo, que ele está para ser revelado. Te aconselho a ler todo o livro de Apocalipse e virá algumas verdades e profecia que está acontecendo nos dias atuais, que aponta para o fim do mundo e também para o anticristo. Eu prometi aqui falar para vocês quem é o falso profeta que dominará ao lado do anticristo. Então aqui está o crédito para vocês que esperaram até o final. O cenário mundial está sendo preparado por Satanás para receber o anticristo. Olha para mim. Macron abriu a boca para dizer uma coisa que só o anticristo será capaz de fazer. Ele disse: eu vou fazer um acordo de paz entre os árabes e os judeus. Só que esse acordo só pode acontecer quando a igreja sair da terra. Aí tem gente que fala que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não acredito. Porque Jesus falou para a igreja de Esmirna: assim como tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Oh glória! Olha para cá. De todos os papas, o mais influente até hoje é João Paulo II. O único papa que não foi enterrado até hoje é ele. João Paulo II está numa câmara de acrílico, no formol poderoso, aonde seus órgãos estão completamente preservados e sua feição. A Bíblia diz
que o falso profeta no Apocalipse recebe uma ferida mortal, mas com o poder do dragão ela ressuscita e dá poder à segunda besta, que é o anticristo. Apocalipse 13. Olha para mim. Trovão, você está dizendo que o diabo vai ressuscitar o Papa? Não. Agora olha para mim. Baseado num testemunho, uma mãe de santo roda. Ela entra no terreiro vestida de vermelho e ela roda de meia-noite às 6 da manhã. Quando deu 6 horas da manhã, ela parou de rodar e caiu no meio do terreiro. As filhas de santo, achando que ela desincorporou, pegaram ela. Quando levaram ela, colocaram a mão no pescoço, viu que ela estava fria, estava sem pulsação no seu pulso. Falaram, vamos socorrer ela. Quando foram tirar aquele monte de roupa dela, para surpresa de todos, ela estava com um punhal enfincado no peito, estava tudo roxo. Desde a meia-noite ela já estava com aquele punhal no peito. Só que os demônios sustentaram o corpo dela de pé durante 6 horas. E 6 horas da manhã ela caiu. Olha para mim. Você não vai lá, quem já foi espírita sabe que a pessoa entra no centro, no espiritismo, e o médium que está lá. Se vocês gostaram do vídeo, curta e compartilhe, que Deus em Cristo te abençoe.